o senhor pode nos explicar, primeiramente, né, o que é igreja? E qual é a diferença de nós sermos igrejas e ir para a igreja, de nós sermos igreja e ir para a igreja, porque existe uma diferença. A maioria não sabe, a maioria também não tem noção o que é a igreja. Na realidade, pastora Keila, esse- é, o que é igreja? Na realidade, a igreja é um grupo de pessoas que se reúne para adorar ao Pai, ao Senhor, ao Deus de Israel e seguir os ensinamentos de Cristo. Isso é igreja. A igreja é esse grupo de pessoas, né? Em hebraico é chamado de kahal, que é sinagoga. No grego eles chamam de... tem outro nome que é... Eu não me lembro agora. É eclésia, né? Eclésia, chamados para fora. Mas a igreja em si é um grupo de pessoas que adoram, se reúnem para adorar ao Deus de Israel e seguir os ensinamentos de Cristo. Agora, existe uma diferença entre ir para a igreja e ser igreja e ir para a igreja. Muitos vão para a igreja, mas não são igreja. É diferente, tá? Tem pessoas que vão para a igreja, estão inseridas em uma igreja, mas não são igreja. Porque ser igreja é algo muito mais profundo do que ir para a igreja. Então hoje nós temos muitas pessoas que até vão para o local que é nominado de igreja, mas aquela pessoa não é a igreja, ela não faz parte da igreja. Por quê? Porque ela não adora ao Pai em espírito e em verdade e ela não segue os ensinamentos de Cristo, tá? Então, ser igreja é uma coisa, ir para a igreja é outra. Precisamos não somente ir para a igreja, mas precisamos ser igreja na nossa geração. Glória a Deus. Pastor, é verdade que existe demônios lançadores de flechas na hora do culto? Pastora Keila, é verdade. Isso é uma revelação que Deus trouxe há muito tempos atrás, muitos anos atrás, na realidade. Porque pensa só, existe um culto que está sendo feito, existe algo que é para Deus, é a adoração ao Pai, é a comunhão entre os santos, é esse seguimento dos ensinamentos de Cristo. Então existe uma batalha espiritual. E na hora de um culto, por exemplo, na hora de uma pregação, existem entidades, sim, tá? Dependendo do nível que a igreja carrega, de entendimento, de conhecimento, de santidade, que muitas vezes eles ficam na igreja, olha só, lançando flechas na vida de pessoas. Isso, queridos, é para quem enxerga o mundo espiritual e entende o mundo espiritual. Pode perceber, a pessoa está na igreja, mas ela sente dor de cabeça, dá um mal-estar, ela tem vontade de ir embora, ela começa a sentir raiva do pregador, de tal pessoa, na hora do culto. Por quê? Porque muitas vezes esse demônio, essa entidade lançadora de flechas, ela lança dardos inflamados do maligno na hora do culto, justamente para a pessoa não conseguir adorar o Pai, justamente para a pessoa não conseguir ter a comunhão com a presença do Eterno que deveria ter. Então existem demônios lançadores de flecha. Por isso que em todo culto você tem que pedir para o Eterno a revestidura da armadura dele. Senhor, me libera o teu capacete espiritual na minha vida, para me proteger a minha coraça, para me proteger desses dardos inflamados. É por isso, né, pastor, que a gente tem que estar sempre atento no culto, né? E por isso também que a maioria hoje está dispersa na hora do culto, porque os demônios ficam ali lançando esses dardos, essas flechas, e tira o foco, né, da pessoa. Então, quando a gente vai para a igreja, para o culto em si, a gente tem que estar bem atento a esses pensamentos aleatórios que vêm, né, pastor? Verdade. Às vezes a pessoa está no culto, mas desculpa a expressão, ela está pensando na morte da bezerra, ela está no culto, mas ela está pensando em outras coisas, o que que ela vai comer, o que que ela vai fazer, né? Tá pensando no tchu-tchu-tchu, tá pensando em um monte de coisa, menos em adorar a Deus. Por quê? Ela não percebe nem discerne no espiritual, mas muitas vezes ela está sendo atacada espiritualmente por esse demônio dos dardos inflamados. Isso é uma coisa real. Por isso que a igreja tem que ter intercessão na hora do culto, justamente para cobrir a igreja e os pregadores na hora da ministração da palavra. E o E culto do louvor. fica pesado, né? Porque as pessoas elas ficam com os pensamentos aleatórios, não tá com o pensamento focado no eterno ali na hora, né? Principalmente quando eu vou, né? Que
Geralmente quem abre o culto é uma pessoa e depois logo em seguida vem a ministração do louvor, e eu sou ministra de louvor aqui da igreja, e muitas vezes eu vejo as pessoas dentro da igreja já começa o culto já totalmente dispersa. E aí a gente vai, começa a ministrar, começa a orar para quebrar esses pensamentos. Dentro do louvor ali, nós vamos intercedendo também para que isso já seja dissipado, até mesmo já no começo do culto, lá na hora da adoração do louvor, para que na hora da palavra o povo já esteja totalmente focado ao eterno, né, pastor? Verdade. Porque senão fica Verdade. muito pesado o culto. Verdade, fica mesmo. Pastor, e qual é a relação dos demônios e o início de uma igreja? Existem demônios que eu falo que são paralisadores dos inícios da vida. É uma entidade que trabalha para nos paralisar nos inícios da nossa vida. Então, quando, por exemplo, um pastor ele inicia uma igreja, esse demônio ele vai fazer de tudo para que aquela igreja seja paralisada. Por que ele vai fazer de tudo? Justamente, ele vai criar uma paralisia para que aquela igreja não entre no nível que Deus quer que entre e também para frustrar o coração dos pastores e da liderança estabelecida. Então, esses demônios, eles paralisam a igreja nos inícios. É uma igreja que está começando, às vezes, um casamento, às vezes, uma família. Existem demônios que paralisam as pessoas nos inícios da vida. Início de um casamento, início de um relacionamento, início de um comércio, início de uma empresa, início de um ministério. Então, ele paralisa. Por que ele faz isso? Porque se ele frustrar no início, é muito complicado para a pessoa depois conseguir se levantar de novo. Então, os pastores têm que ficar muito atentos, porque quando a gente está começando algo no início, é onde que a gente tem que jejuar mais, orar mais, buscar mais. Até porque, quando ele vai para um local, ele tem que destronar o principado regente daquele território. E, obviamente, é uma batalha, é uma guerra espiritual, inclusive territorial. Baseado naquela parte lá da batalha espiritual, das flechas lançadas, tal, o Marcos Portela disse assim: pastor, como passamos por isso? O celular também é terrível na igreja. Isso também, né? A pessoa desfoca, né? O celular hoje desfoca as pessoas na igreja.